Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de língua portuguesa em preparação para a segunda fase do concurso literário. Eu sou a professora Maria Antônia Maia e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre bilhetes. Bem, na aula de hoje nós faremos um exercício bem interessante, que nós identificaremos todas as partes de um bilhete. Nós aprendemos nas nossas aulas anteriores como é importante entendermos a estrutura de um bilhete, não é verdade? E nós, daqui a pouquinho, seremos convidados a escrever o nosso próprio bilhete. E para isso nós precisamos entender todas essas partes que compõem, então, um bilhete. É importante saber que todo bilhete nós temos um assunto. E aí o assunto ele é muito diversificado, ele vai depender do seu contexto, ele vai depender para quem você vai mandar, com qual intenção você quer mandar, não é? Mas esse assunto ele tem de estar num formato específico do bilhete, né? Para que a gente possa ser objetivos, a nossa mensagem possa chegar de forma muito clara para quem for receber. Tá bom? Então, hoje nós vamos fazer um exercício para a gente então treinar um pouquinho mais essa estrutura, para quando formos escrever o nosso texto, estarmos bem corretos, tá bom? Então acompanhe aí agora o exercício e ó, eu quero ver você participando aí, tá bom? Você pode falar em voz alta, você pode participar com seu coleguinha, com a sua família, com quem estiver perto de você, você pode então participar desta aula de hoje também. Vamos que vamos! Bem, gente, então o gênero textual que nós estamos estudando na nossa categoria, que é a alfabetização primeiro e segundos anos, é o bilhete. E aí vamos recordar o que é um bilhete, né? Bilhete é um tipo de carta simplificada. Como assim? É uma mensagem curta e objetiva. Por isso, é preciso ir direto ao assunto. Uma carta normal é aquela carta que a gente escreve com muitas linhas, né? O bilhete é algo resumido. E porque é resumido, nós precisamos então ir direto ao assunto, sem ficar dando voltas aí no que a gente quer falar, tá bom? Vamos ler juntos alguns bilhetes agora então, gente? Vamos lá! Então, nesse texto, eu queria que vocês vissem as palavras que estão na cor preta. Vamos ler, eu vou ler o bilhete num todo, mas só as palavrinhas pretas. Vamos lá. Ó. Mamãe, hoje, depois da aula, vou para a casa da Elaine fazer um trabalho de história. Se você puder, me busque às 18 horas. Me ligue mais tarde, confirmando. Beijos, Marina. 21/6/2021. Gente, olha que bilhete mais objetivo, né? Então, nós temos um bilhete que foi direto ao assunto. E nós temos, junto desse bilhete, logicamente, todas as partes. Vamos começar aqui em cima novamente, ó. Mamãe. O que é a mamãe? Qual é a parte do bilhete que nós precisamos ter, né? Nesse caso, nós temos o destinatário, que é o nome de quem vai receber. Então, primeiramente vem o nome do destinatário. Mas aqui, mamãe não é o nome, mas a gente pode colocar também o tipo de pessoa que nós vamos enviar, tá bom? O bilhete é muito pessoal. Todo esse texto aqui, olha, hoje depois da aula vou para casa da Elaine, né? Isso aqui é o assunto do bilhete. E olha só como o assunto está objetivo, né? O assunto tem que ser objetivo no bilhete, tá bom? Depois que a gente termina o assunto, para por aqui, professora? Não, nós temos a despedida. E a despedida vai depender também da forma como você quer se despedir da pessoa que você está enviando o seu bilhete, tá bom? No caso, a Marina, por se tratar da mãe dela, mandou beijos. Você poderia ter mandado abraços, né? Beijos carinhosos, da forma como você quiser, tá bom? E é lógico que no final a gente tem que colocar o nome, né, gente? No caso, foi a Marina. E a Marina é o que desse bilhete? É o remetente, que é o nome de quem escreveu o bilhete. Então, foi a Marina que escreveu o bilhete para quem? Para a mamãe. E é importante ter a data, professora? Com certeza, né, gente?
A data é importante para a pessoa entender quando foi que o bilhete foi escrito, né? Então, essa é a estrutura. Veja bem, destinatário, o assunto do bilhete, a despedida, o remetente e a data. Vamos ver então agora os próximos bilhetes. Você vai tentar identificar também todos esses elementos aqui. Está preparado? Juca. Estou com gripe e não posso ir à sua festa. Você poderia mandar um pedaço de bolo e alguns brigadeiros pelo Carlos? Feliz aniversário. Luiz, 30/8/2020. Então vamos lá, gente, tentar identificar as partes deste bilhete, tá bom? Juca. Quem será que escreveu esse bilhete, gente? Foi o Juca ou foi o Luiz? Muito bem, quem escreveu esse bilhete foi o Luiz. Olha aqui onde fica o remetente do bilhete, bem no final, tá bom? E o Juca? O Juca é o quê, gente? Quem recebeu o bilhete? O Juca. Então, quem recebeu o bilhete foi o Juca. O destinatário do bilhete foi para o Juca, né? E nós temos toda uma mensagem, o assunto do bilhete. E qual é o assunto do bilhete? Estou com gripe e não posso ir à sua festa. Você poderia mandar um pedaço de bolo e alguns brigadeiros pelo Carlos? Olha só como parece que eles eram amigos, né, gente? Porque ele está pedindo até um pedaço do bolo com brigadeiro, né? E se desculpando porque não pode participar da festa do Juca, né, gente? Pois bem, então observem que o assunto está muito objetivo, né? Ele se desculpou porque não vai poder ir à festa do Juca, mas pediu um pedaço de bolo e alguns brigadeiros, né? E ainda desejou feliz aniversário, né, gente? Depois que ele terminou, qual foi a forma de despedida dele, professora? Foi o feliz aniversário, tá bom? Lembre-se que a gente pode se despedir da maneira que a gente quiser. E nesse caso, o Luiz desejou feliz aniversário. Nós temos, por fim, 30/8/2020 é a data. Muito bem. Acertou tudinho, hein? Parabéns. Vamos para a próxima. Mãe, depois da aula, vou almoçar na casa da tia Carla. Ficarei por lá até você ir me buscar. Tchau, José. Então vamos lá, gente. Observe a data, inclusive, ó, 5/7/2021. Me fale aí, gente, qual é o assunto desse bilhete? Depois da aula, vou almoçar na casa da tia Carla. Ficarei por lá até você ir me buscar. Muito bem. E qual é, gente, a despedida desse bilhete aqui? Tchau, muito bom. E quem foi então o remetente? Aquele que escreveu o bilhete, gente? Foi José, muito bem. E a data? Olha aqui, bem no finalzinho, né? Eita, você acertou tudo, hein? Tô muito orgulhosa de você. Que tal escrever um bilhete, hein? Será que agora você vai dar conta de produzir um bilhete bem interessante? Eu acho que sim, hein? Vamos continuar então a nossa aula. Olha só o tanto de coisa interessante que você aprendeu na nossa aula de hoje. Você viu como é importante entender a estrutura de um bilhete? Essa é a estrutura que nós vamos usar para o nosso concurso literário. E eu sei que você aprendeu tudinho, não é verdade? Muito bem. Eu queria então já aproveitar e deixar um recado para você. Nós temos a tarefa da semana. Não deixe de fazer atividade. A atividade, ela é pensada para que você possa cada semana aprender um pouquinho mais sobre o bilhete, tá bom? Então não deixe de fazer. Eu também queria aproveitar e deixar um recadinho, porque na próxima aula nós vamos ver o texto que foi escolhido para inspiração na produção do nosso futuro bilhete.
Nós estamos falando desta obra aqui, tá bom? É da autora Lenice Gomes e se chama A Menina que Bordava Bilhetes. Nós vamos na próxima aula entender essa história aqui. O que será que essa menina bordava nos bilhetes dela? E por que ela bordava, né? Por que ela não escrevia os bilhetes? Já convido você a ir pensando um pouquinho sobre essa obra, que vai ser uma obra bem interessante pra gente, tá bom? Gente, eu espero que você tenha aprendido tudo na aula de hoje e que você se sinta seguro. Então não falte a próxima aula, porque nós vamos aprender juntos um pouquinho sobre a menina que bordava bilhetes. Obrigada pela sua presença e encontro você na próxima aula. Tchau, tchau.